É isso aí, pessoal. Pablo Marçal se tornou o instrumento favorito de quem quer assediar o Ricardo Nunes. E para explicar essa questão dele ser vice do Kim Kataguiri, antes eu tenho que explicar isso daí. Porque agora o União Brasil apareceu cogitando o Pablo Marçal como vice do Kim. E é óbvio que o União Brasil não quer isso de verdade. Mas eles querem assediar o Ricardo Nunes em busca de cargos, de dinheiro, de apoio, ou seja lá do que eles puderem abocanhar do prefeito. E para isso, eles vão ameaçar a sua candidatura, que já é uma candidatura frágil. Ele é um candidato que só tem capacidade de ir para o segundo turno por conta de ter a vantagem do incumbente. Eu já expliquei isso em outros vídeos, mas é a vantagem natural que o detentor de um mandato tem de ganhar a próxima eleição. É uma tendência que acontece em todas as eleições, porque quem tem o mandato tem a chave do cofre, tem as secretarias para distribuir, tem as emendas, tem a máquina de propaganda do Estado, a possibilidade de fazer obras de cunho eleitoreiro. Então, sempre quem tem o mandato na mão tem a possibilidade de ir para o próximo com muito mais facilidade do que os demais. Isso aí é um conceito básico de ciência política. Mas o Nunes, ele vive amparado apenas nessa vantagem e mais nada, porque ele não é popular, ele não tem base de apoio ideológica, ele não tem base de apoio partidária de verdade. Tirando quem ele compra, não resta apoio nenhum. Ou seja, o Nunes ele está numa situação horrível. E aí vem a União Brasil com essa história de Pablo Marçal e Kim Kataguiri, para quê? Para conseguir arrancar mais aí pedaços da máquina pública paulistana, ver se consegue aí um cargo, seja lá o que for que eles queiram, não é? A mesma coisa vale para o PL, Valdemar da Costa Neto, aquela turma de bandido. Vocês acham mesmo que eles se importam com os bons projetos que o Pablo Marçal tem? Vocês acham mesmo que, sei lá, o Valdemar da Costa Neto, aquele bando de picareta, quer saber do Pablo Marçal construindo ou não um prédio de 1 quilômetro em São Paulo? Para eles não importa. Mas para eles é legal vir com esse papinho de Pablo Marçal para botar uma pressão no Ricardo Nunes e ganhar alguma coisa com isso. É assim que funciona a política, meus amigos. Mas vamos lá, né? Vocês agora entendendo o motivo para isso, vamos esperar o discurso de ódio da buzina, né? Bom, vocês entendendo agora que não tem ninguém santo nessa história, vamos falar sobre o Marçal ser vice do Kim, se isso seria uma coisa boa ou não. Olha, eu não acho que o Kim aceitaria, eu não acho que o MBL aceitaria, mas eu acho que para o Pablo Marçal seria maravilhoso. Porque se o Marçal quer realmente entrar na política, se ele quer realmente se deslocar por esses meios na vida dele, ele precisa de alguém que não seja um picareta que vai dar-lhe facada nas costas e vai colocá-lo para defender absurdo atrás de absurdo. Eu já falei isso em outros vídeos, vou repetir. O Pablo Marçal adora dizer que para você entrar num novo ramo, você precisa de um mentor dentro desse ramo que vá ajudá-lo a não cometer erros, que vá ajudá-lo, né, a ter o melhor desempenho possível. E ele está escolhendo os piores na política, né, andando com o Bolsonaro, que é um bandido covarde. Um bandido covarde. É o pior tipo de mentor, é o pior tipo de referência que ele pode ter na política. Mas, ao mesmo tempo, é o melhor em matéria de público e engajamento. Isso é uma coisa que, sem dúvida, interessa ao Pablo Marçal. Ah, vejam só que interessante essa situação, né? Tá se colando com as piores pessoas, que vão, no futuro, com certeza, dar-lhe prejuízo, mas são as pessoas que agora vão dar a ele o maior engajamento possível. E, inclusive, tem uma coisa interessante aí, que talvez mude toda a figura desse jogo. Talvez o Pablo Marçal ele consiga substituir um pouco o Bolsonaro na cabeça do eleitor. Porque o Bolsonaro é um bandido derrotado. Mas o problema não é ele ser bandido, parece. O problema para o eleitor é o Bolsonaro ser um derrotado. Perdeu a eleição e não fez nada, ficou ameaçando o Xandão, ameaçando o STF e nunca fez nada. Não dá para um eleitor bolsonarista hoje, que tenha a mínima coerência, né, que tenha vergonha na cara, vir e falar que está lutando contra o comunismo, contra o Bolsonaro. O Bolsonaro não luta, o Bolsonaro fica de quatro, sendo, vocês sabem muito bem o que, pelo establishment. Ele ficou assim durante o seu mandato inteiro,
E aí, o eleitor do Bolsonaro, que votou no Bolsonaro esperando a luta, esperando que ele ia botar pra fuder no establishment, o eleitor do Bolsonaro não teve isso. Talvez o Pablo Marçal, com toda, né, a sua a sua conversa maluca, triunfalista e de coach motivacional, talvez ele consiga trazer essa luta para esse eleitor. E aí ele substitui muito o Bolsonaro. E o que o Bolsonaro pode fazer a respeito disso? Tentar atacar e destruir a reputação do Marçal? Não parece ser possível no momento. Apesar de que já tem, né, Kim Paim e outros bandidos aí. Parece que o Gayer falou alguma coisa, não tenho certeza do Gayer. Mas, o que o Bolsonaro vai fazer sobre isso? Talvez tenha que se unir a ele. Mas vai se unir como polo majoritário ou minoritário nessa relação? Isso é muito importante. Isso é extremamente importante e pode definir o futuro da direita. Veja só, o Pablo Marçal, se ele fizer tudo direitinho, se ele se comportar como uma pessoa, né, minimamente decente, ele consegue definir aí rumos novos para a direita. Talvez pegar a parte da militância bolsonarista, do público bolsonarista, e levar para esse povo para um campo mais coerente dentro da direita. Alguém que realmente consiga fazer isso seria um benefício tremendo para todos nós. Mas para isso ele precisa de orientação de gente que saiba o que está fazendo e não de vagabundo e picareta. E eu não acho que ele tenha essa orientação, isso é um grande problema. E por último eu queria falar sobre essa questão de luta, né? Votaram no Bolsonaro esperando uma luta contra o establishment. Agora o Pablo Marçal ele vem com vários projetos e propostas que são uma proposta de guerra praticamente. Ele diz que vai fazer prédio de 1 quilômetro no centro de São Paulo para ficar igual ao Dubai. Eu acho a ideia ótima. Ele diz que vai deixar o povo prosperar, vai derrubar um monte de lei idiota. Talvez ele se esqueça que para fazer tudo isso existem empecilhos burocráticos que não vão cair de maneira natural. O que quero dizer com isso? Existe o plano diretor. Um plano diretor foi aprovado por um bando de corruptos e filhos da puta em São Paulo. E aí é um plano diretor que limita todas as construções, limita o uso do espaço urbano e é um verdadeiro lixo. Esse plano diretor precisa ser destruído. Aí existem quais as possibilidades? Uma delas é esperar o prazo, né, de votação de um novo plano diretor, que são aí mais 4 anos, se eu não me engano. Depois, se alguém souber aí essa informação exata, bota nos comentários. Aliás, pessoal, eu queria que vocês comentassem mais, porque eu acho impressionante, vocês adoram me mandar mensagem no Instagram a respeito de coisa que eu falei em vídeo. Se vocês colocarem essas mensagens aqui, o canal vai ter engajamento e aí vai ter mais gente vendo e participando da discussão. Se você me manda no Instagram a mensagem a respeito do vídeo, eu vou responder sim, tá bom? Eu sempre respondo, mas eu prefiro que mande aqui, tá bom? Bom, mas largando isso de lado, uma das possibilidades é esperar lá o prazo, igual um belo de um viado, e falar, não, vamos esperar aqui o prazo, porque a lei, mimimi. E o outro prazo é entrar em guerra direto com o sistema e fazer as coisas sem ligar para planos e besteiras que foram aprovadas por um bando de corruptos. Qual que é o caminho? Eu acredito no outro caminho, eu acredito na guerra. Eu gostaria de votar em políticos que fossem nos levar para a guerra, para o conflito contra o establishment. Não políticos que vão, também que nem o Bolsonaro, que vão prometer que vão enfrentar e pá, e não vão fazer merda nenhuma. Qual deles é o Pablo Marçal? Olha, eu gosto muito desse cara, tá? Ele é um sujeito com um discurso muito alinhado com aquilo que eu penso, que, sem dúvida eu digo, se você seguir aquilo que o Pablo Marçal fala para você fazer na sua vida, né, ser uma pessoa menos pecadora, menos sacana, ficar mais próximo de Deus, se harmonizar com as pessoas ao seu redor, você vai ter uma vida muito mais massa. Eu falo isso sem medo nenhum. Eu não sei do marketing digital dele, isso aí eu realmente não sei se funciona não. Um dia eu vou testar. Mas a questão é essa. Pablo Marçal, ele vai ser fiel àquilo que ele fala, né? Que é um cara destemido, que vai para cima, que é brabo,
ou ele vai bolsonarar e vai decepcionar todo mundo? Essa é uma boa pergunta. Marçal precisava de orientação na política. Eu devia sentar com o Kim e conversar um pouco. O Kim é um japonês feioso, chato, antissocial, mas ele é um grande político e poderia ajudar muito a lapidar esse Pablo Marçal aí. Espero que aconteça.